A paz do Senhor Jesus, estamos aqui porque mais um dia o Senhor nos concedeu para louvarmos e bendizer o seu santo nome. Amém? Hoje a palavra de Deus está no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 20. Diz assim a palavra de Deus: E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Esse versículo, essa passagem da Bíblia fala sobre a mulher sunamita, a quem o Eliseu profetizou que ela teria um filho. Ela era uma mulher de posses, seu marido já era idoso. Eliseu passava por aquele lugar e uma vez ela insistiu que Eliseu comesse na casa dela. Desde esse dia em diante, todas as vezes que Eliseu passasse por aquele lugar, se alimentava naquela casa. E ela, muito sabiamente, pois ele era um homem de Deus, trazia a presença de Deus para a casa dela, construiu um quarto para ele, para que ele se hospedasse, além de fazer as refeições, se hospedasse. Porque quando a gente prova da presença de Deus na nossa casa, a gente quer ela todos os dias, a gente quer ela por mais tempo. Então ela o convidou para ficar na sua casa, e assim se fez. E uma forma de agradecê-la, Eliseu pensou o que ele poderia fazer para agradecer esse feito desta mulher. Então, ele profetizou que ela teria um filho, já que seu marido era idoso e ela não tinha filho, tinha tudo, mas não tinha filho. Então, profetizou sobre a vida dela e assim se cumpriu. O menino, quando já grande, foi ter com o pai e teve uma dor de cabeça. O pai mandou levar a sua mãe e o menino veio a falecer. Só que diante do falecimento do filho, do único filho, creio eu, muito desejado por ela, porque toda mulher tem um sonho de ter um filho, o único filho dela, diante da morte do filho dela, o posicionamento dela foi espetacular. Ela não se desesperou. Creio que ela deve ter ficado com medo, mas ela levou o filho para o quarto do homem de Deus. Por que ela não levou o filho para o quarto do próprio filho? Ou para o quarto dela? Levou para o quarto do homem de Deus. Ela acreditava que lá naquele quarto Deus estava presente. Ela acreditava que ali era um lugar de adoração, um lugar de santidade, um lugar de oração, onde Eliseu clamava ao Deus dele quando estava ali. De certo, ela deve ter ouvido muitas noites Eliseu orar naquele quarto. Então ela levou para aquele lugar onde ela sabia que ali Deus se encontrava. E correu a chamar o homem de Deus. Ela colocou ali, fechou a porta, ela disse: estar no lugar seguro, está onde Deus está. Fechou a porta. Eu não posso resolver, mas eu sei quem pode. Há momentos da nossa vida que nós nos encontramos com problemas, com situações, com dificuldades em que nós não sabemos como se resolver. Muitas das vezes nós agimos praticamente parecido com essa mulher. Deixamos os nossos problemas ali, fechamos a porta, mas e aí? Quando voltarmos, ele vai estar lá. Nós simplesmente jogamos para debaixo do tapete e esquecemos. Só que essa mulher, ela fechou a porta com o problema lá dentro, mas ela não ficou parada. Ela correu para quem podia resolver o problema dela. Ela não tinha solução, mas ela sabia quem tinha. O homem de Deus pode me ajudar. Você pode não resolver essa situação. Você não pode ter a sabedoria e o poder para resolver, mas Deus pode. Você sabe quem pode. Você sabe que Deus pode fazer, Deus pode mudar o cenário, Deus pode transformar todas as coisas. A certeza daquela mulher de que o homem de Deus resolveria o problema dela foi tão grande que ela saiu. O marido disse: há algum problema? Hoje não é dia de você ir ao encontro do homem, hoje não é sábado. Ela disse: não se preocupe, tá tudo bem. E foi. Certamente não chorava, certamente não estava desesperada, senão seu marido notaria alguma coisa nela. E ela foi, Eliseu então a vê de longe e pede para que Geazi vá ao encontro dela. E pergunta sobre sua casa, sobre seu marido, sobre seu filho.
E a resposta dela: vai tudo bem, porque ela saiu determinada em falar com o homem de Deus e não com quem ela encontrasse pelo caminho. O nosso problema é que muitas das vezes, antes de chegar a Deus, nós chegamos aos outros. Antes de falar com Deus, nós falamos com os vizinhos, com os amigos, com todo mundo, achando que a solução está nas pessoas. Mas a solução só está em Deus. Então, a mulher saiu determinada a falar para quem resolvia o problema dela. Ela sabia que não adiantava ela perder tempo falando com um com o outro, não. Eu vou direto para quem resolve o meu problema. Eliseu vem à casa dela e olha o posicionamento de Eliseu. A mulher deixou o filho na cama, fechou a porta e saiu. Eliseu entrou para onde estava o problema, fechou a porta, mas com ele lá dentro, e orou a Deus. O que você tem feito com o teu problema? O que você tem feito diante da dificuldade que você está vivendo, diante da doença que se encontra, diante desse quadro que você se encontra? Você tem trancado a porta e tem falado com um com o outro? Você tem trancado a porta e clamado a Deus? Ou você está olhando para o problema, mas está clamando a Deus? Que quando nós clamamos, Deus nos ouve. A palavra diz que Eliseu orou ao Senhor, deitou sobre o menino, e o menino tornou-se a vida. Eliseu deitou mais de uma vez sobre o menino, para que o menino tornasse vida. Porque às vezes nós oramos e não acreditamos que o milagre acontece. É necessário você acreditar, é necessário você insistir, é necessário você permanecer em oração para que o milagre aconteça em sua vida. Então Deus está nos ensinando hoje a falar com quem pode resolver o nosso problema. Deus está nos ensinando hoje a direcionar as nossas orações para aquele que pode solucionar os nossos problemas. Nós não devemos apresentar nossos problemas a ninguém, mas somente aquele que pode resolver. Aquela mulher poderia ter deitado o seu filho em qualquer lugar da casa. Aquela mulher poderia ter chorado nos pés do seu marido. Aquela mulher deveria ter se lamentado com todos que ali o cercava ela. Aquela mulher, quando Geazi encontrou, ela poderia ter começado a chorar e dizer a Geazi o que se passava, mas não. Ela sabia que só em Deus, só o homem de Deus é que poderia resolver o problema dela. Ela se direcionou diretamente a ele, foi determinada, focada somente para quem poderia resolver os seus problemas. Pare de contar os seus problemas e as suas dificuldades para quem não pode resolver. Pare de se lamentar por aquele que só vai te fazer com que tua fé diminui cada vez mais. Fale com Deus, porque só Ele é que pode resolver o seu problema. Posicione-se, tenha fé, tenha certeza de que Deus pode mudar qualquer cenário. Não há nada que Deus não possa fazer. Não olhe para o seu problema e fuja dele, comente sobre ele. Olhe para o seu problema, ore a Deus e apresente a Deus aquilo que te aflige. Apresente a Deus aquilo que está sobre a sua vida. Apresente a Deus a sua tempestade, o seu vento, os seus lamúrias. Apresente a Ele. Jesus nos ensina a entregar para mim as vossas aflições. Ele não nos ensina a falar com o nosso amigo, a falar com o nosso vizinho, a falar com o que passa na rua. Não, é falar com Ele. Fecha a porta do teu quarto e ora, porque o Deus do secreto vai te ver e te ouvir. E somente Deus pode solucionar qualquer problema. Posicione-se, tenha fé, confie, porque Deus é o único que pode mudar o seu cenário. Pare de falar, pare de lamentar, pare de murmurar e comece a viver milagres. Amém? Fiquem com Deus. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Faça ele alcançar mais alguém. Tem alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus, assim como você precisava. E você pode ser um canal de bênção. Você pode ser um instrumento do Senhor quando você compartilha esse vídeo. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.